E a Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, apresentou uma denúncia formal na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Miami contra o Supremo Tribunal Federal. A ASFAV alega que o Supremo está aplicando penas desproporcionais e elevadas aos réus e presos pelos atos do 8 de janeiro, caracterizando-as como perseguição política. A presidente da ASFAV, Gabriela Ritter, emocionou-se ao relatar o impacto pessoal, mencionando a necessidade de viver em outro país. A organização solicita a intervenção urgente da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também do governo dos Estados Unidos. A gente acompanha um trecho do discurso da Gabriela. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Ritter. Junto a los abogados Ezequiel Silveira y Carolina Siebra, represento la Asociación de los Familiares y Víctimas de 8 de enero. Soy refugiada de la dictadura brasileña y vivo en los Estados Unidos. Quizá nunca vuelva a ver mi padre, también obligado al exilio en otro país. Así como mi familia, más de 2.000 familias brasileñas inocentes están siendo perseguidas por el juez Alejandro de Moraes, en alianza con el gobierno del presidente Lula, únicamente por tener opiniones políticas divergentes del régimen instalado en Brasil. Hoy existen miles de brasileños condenados apenas hasta 17 años de prisión, sin haber cometido ningún delito, bajo la falsa acusación de intento de golpe de Estado, y cientos de ellos siguen en prisiones, bajo vigilancia electrónica y en arresto domiciliario, como el expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos de prisão. Silvia, importante esse relato, esse registro, da ASFAV, que é a Associação de Apoio, aos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, essa entrega dessa denúncia, que não é a primeira vez, outros advogados também já recorreram aí a cortes internacionais, para chamar a atenção do que está sendo, do que acontece já no Brasil por parte do Supremo em relação aos presos e envolvidos no 8 de janeiro. E aí acho que você vai ao ponto, chamar a atenção internacional, chamar a atenção cada vez mais para aquilo que foi feito no Brasil. Com base num golpe impossível, muitas mães, pais, avós estão com a vida parada, com os ponteiros do relógio parado há muito tempo, há anos. Alguns atrás das grades, atrás de um muro de concreto, outros presos à tornozeleira, e não só a humilhação, mas a limitação da vida imposta, repito, por um crime impossível. Então, Paula, a gente aqui, desde o dia 9 de janeiro, com muito cuidado, porque jamais defendemos a depredação de prédios públicos, nós sempre sustentamos que essas pessoas haviam caíram numa cilada, numa emboscada, e seriam vítimas de uma armação política, de uma farsa. Nunca houve um golpe de Estado. E as condenações que aconteceram na sequência, os crimes somados com bis in idem, com sobreposição de crimes, correlatos, com cerceamento de defesa, com o ordenamento jurídico tratado a pontapés. Acho que está tudo muito claro para a nossa sociedade. Mas eu até recomendo, e aí eu vou pegar só por esse ponto de forma breve, recomendo para quem quiser, a Carolina Siebra, que está ali ao lado da Gabriela nessa imagem, ela veio ao Arena Oeste em outubro. E ela, ali, por 1h30, durante a entrevista com a banca de entrevistadores, trouxe relatos que cortam o coração. Para quem ainda tem compaixão, para quem não age com acho que compaixão é a palavra, é impossível não ficar com um nó na garganta com os relatos que ela traz, de pessoas que estão com a vida completamente paradas, há casos de pessoas que estão vivendo com a ajuda de vizinhos, porque não tem dinheiro, porque perderam tudo, eram pessoas pobres, humildes, que simplesmente foram para aquela tarde que terminou de um jeito que ninguém gostaria, com uma Bíblia, com uma bandeira, alguns levaram as crianças, filhos, netos, cachorro, tinha pipoqueiro, tinha o vendedor de algodão doce, a gente assistiu tudo o que aconteceu. Eles correram para dentro dos prédios públicos porque as bombas começaram a explodir, houve um corre-corre, um tumulto, alguns vândalos se infiltraram e quebraram tudo e todo mundo pagou um preço alto demais. O Brasil precisa virar essa página.
o único caminho possível dentro da nossa democracia constitucional que eles acreditavam. Não à toa, eles foram para lá porque acreditavam no direito de reunião, o direito constitucional de reunião, de gritar fora Lula, de protestar contra o triunfo da indecência na eleição. Como você pode protestar? Podia protestar contra qualquer presidente da República. Mas o único caminho é a anistia. A anistia é que a Câmara não vota, mesmo tendo maioria, mesmo tendo a urgência regimental consolidada, mas alguém não coloca ela para votar. Pois é, Ana, o Silvio lembrou do Arena, né, da participação da advogada da ASFAV, a Carolina Siebra. Tem também o nosso documentário da Revista Oeste, Anistia, Histórias Não Contadas, dirigida pela Marina Helena, também traz histórias e relatos emocionantes também desses injustiçados, né, pelo 8 de janeiro. E o Silvio tocou no ponto da anistia. Essa semana, Hugo Mota, presidente da Câmara, concedeu uma entrevista, disse que deve retomar o tema na semana que vem, mas falou em PL da dosimetria. Falou em projeto de lei de redução de penas, que a gente lembra, o relator é o deputado Paulinho da Força. Essa deve ser a nossa primeira pauta, né? Eu sei que fica muito difícil. O Brasil nós temos tantos pratinhos, né, para a gente ficar rodando, tanta coisa para a gente discutir, para a gente consertar, para a gente propor soluções, para a gente debater, que não tem. Se abrirmos uma lista de prioridades para o Brasil, nós teremos vários, né, números uns. Segurança pública, a pauta da anistia, mas entre a celeridade de tocar qualquer projeto hoje no Congresso, eu acho que, antes de tudo, nós precisamos fazer pressão pela pauta da anistia. E que o Hugo Mota não venha com essa bobagem de dosimetria, porque ele não foi eleito sob a batuta da pauta do projeto da dosimetria. Ele prometeu o projeto da anistia. Mas ele já venceria. Não. Houve, sim, os conchavos políticos e ele prometeu que pautaria o projeto da anistia, que é a prioridade hoje no Brasil. Imagina, nós temos um ex-presidente que foi condenado a 27 anos de prisão e nós não sabemos como, porque não tem prova, não tem devido processo legal, foi um golpe dentro do golpe, a minuta do golpe que não existe. Ontem falávamos aqui do ministro Alexandre de Moraes, né, absolvendo um dos réus, né, no núcleo lá dos Kids Pretos, e ele dizia: não, eu estou absolvendo por falta de provas. Onde estão as provas para condenar o presidente Bolsonaro a 27 anos de cadeia, o maior líder da direita hoje no Brasil? Então, Paula, é um projeto que nós precisamos continuar falando. Continuemos falando sobre segurança pública, que é uma pauta importante de décadas. Mas, como o Silvio sempre fala, essa história do Silvio que ele contou para a gente, do relógio, que a pessoa tirou ali, a esposa tirou a pilha e disse: não vai ficar parado nessa hora, no dia 8 de janeiro, porque a minha vida parou. E todos os dias que nós sentamos aqui para falar de qualquer assunto, Alexandre de Moraes, USS Ford, Donald Trump, narcoterrorismo, as vidas dessas pessoas estão paradas, como um relógio quebrado, como um relógio sem pilha, só que elas estão paradas dentro da cadeia, com tornozeleira eletrônica. Pais, avós, filhos, tios, madrinhas, padrinhos, tudo parou. E o Hugo Mota fala que talvez ele paute, que ele não venha com essa, perdoem o meu francês, com essa palhaçada de dosimetria. Não foi isso que ele prometeu. Agora, esperar o quê de um deputado que votou contra a Constituição brasileira e a favor da manutenção do então deputado Daniel Silveira à prisão, manutenção de uma prisão ilegal e inconstitucional? Esperar o quê? Temos que seguir fazendo pressão nele.
Alguma chance dessa denúncia formal entregue pela ASFAV à Comissão Interamericana de Direitos Humanos aí prosperar? Muito difícil, né? Muito difícil. Em tese, tudo é possível, mas na prática não é assim que acontece. Essas denúncias elas servem muito mais para visibilizar o caso no cenário internacional, e isso tem uma função, porque você visibilizando o caso no cenário internacional político, você consegue aderência de uma mídia internacional, você conseguindo aderência de uma mídia internacional para o assunto, pautando o assunto na mídia internacional, alguns veículos que teimam, né, em ignorar esse assunto dentro do Brasil, acabam se obrigando a falar nisso. Então, enfim, isso cria um debate público a respeito do tema, mas uma efetiva medida da OEA a respeito disso é muito difícil. Vamos lembrar que o Pedro Vaca veio aqui, né? Eu estava falando com o Piotr disso. Começo do ano, fevereiro. Começo do ano e fez o que até agora? O Pedro Vaca não fez absolutamente nada, não apresentou nada de efetivo e não vai apresentar. É claro que a visita dele já foi a totalidade do que ele fez. O Pedro Vaca foi pro brejo, como a gente talvez possa dizer. Mas o ponto aqui que me chama a atenção olha em que momento que nós estamos. O Silvio levantou bem a questão do direito de reunião. Direito de reunião, parece que a gente esqueceu, né, de que ele foi totalmente violentado durante a avaliação do judiciário brasileiro a respeito do 8 de janeiro. Aquelas pessoas tinham o direito de estar ali. Né? Claro, enfim, depredar, etc., mas que, enfim, pagassem pela depredação de quem fez, porque não foram todos também que o fizeram. Mas nós, depois do 8 de janeiro, tivemos, inclusive, o ministro Gilmar Mendes defendendo que o direito de reunião deveria sofrer restrições dentro do país. Nós tivemos, não faz muito tempo, ainda esse ano, o ministro Moraes fechando a Praça dos Três Poderes e entendendo que isso é totalmente constitucional. Me lembro de participar à época de um debate em que a pergunta, os debatedores estavam diante da seguinte questão: e aí, um ministro pode ou não fechar uma praça? Quer dizer, como se a praça não fosse obviamente pública e, portanto, não poderia ser fechada. Outro absurdo que, enfim, a gente vai se perdendo nos absurdos do dia a dia, outro absurdo é qual a diferença dessa denúncia que faz a ASFAV do que está fazendo o Eduardo Bolsonaro lá fora. O Eduardo Bolsonaro foi exatamente denunciar violações a direitos humanos, assim como fizemos todos os advogados e jornalistas que estiveram, inclusive, com o Pedro Vaca. Eu estive, inclusive, com ele quando ele veio ao Brasil e denunciamos. Qual é a diferença dessa denúncia, da denúncia que fez a ASFAV ou da denúncia que está fazendo o Eduardo Bolsonaro lá fora? Então, o problema é esse, não apenas nós não temos uma efetividade, uma medida efetiva de nenhum organismo exterior, como também os organismos interiores, os nossos, os pátrios, o STF, o Judiciário, eles ainda perverteram todos os direitos que nós tínhamos consagrados, como, por exemplo, o de reunião.